Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início aqui à leitura da revista O Cristão, com o tema separação. E nesse tópico aí, o nazireado, que está baseado aí no capítulo 6 de Números. Vou dar início aqui à leitura. Os irmãos que estão em comunhão, né, fiquem à vontade para fazer qualquer comentário que assim achar pertinente, né, ou sentir no coração que uma coisa boa de se destacar, pode falar, né, eu vou estar dando tempo aí para os irmãos estar comentando, as irmãs e outros irmãos que não estão em comunhão podem também fazer perguntas, ou no chat, ou levanta a mão e pergunta, e os irmãos vão estar aí ajudando, né, naquilo que for possível, né, e assim o Senhor nos dirigir, nos guiar. Tá bom? Então vamos começar aqui a leitura. A condição do primeiro Adão. Quando a morte para o pecado não é vista, não pode haver separação real do mundo, especialmente daquilo que se chama mundo religioso. Por isso, muitas vezes podemos nos surpreender ao ver homens piedosos se misturando com o mundo e ajudando em seus planos e melhorias. Mas todo o sistema de ocupação com o eu, de procurar melhorar a condição do homem do primeiro Adão, de procurar alcançar a completa santificação na carne, é julgado pela simples verdade de que o cristão morreu para o pecado na morte de Cristo. E que no seu batismo, ele confessa isso e está determinado a andar como um que já está e sempre estará morto para o pecado. Aí é a Miller. Ao examinarmos a Escritura, encontramos muitas passagens estabelecendo o intenso espírito de separação que deve sempre caracterizar o povo de Deus. Quer direcionemos nossa atenção para o Velho Testamento, no qual temos o relacionamento de Deus e o relacionamento com seu povo terrenal, Israel, ou com o Novo Testamento, no qual temos seu relacionamento e tratamento com seu povo celestial, a Igreja. Encontramos a mesma verdade proeminentemente estabelecida, a saber, toda a separação daqueles que pertencem a Deus. A posição de Israel é assim declarada na parábola de Balaão. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Seu lugar estava fora do alcance de todas as nações da terra, e eles eram responsáveis por manter essa separação. O mesmo é verdadeiro, somente em um terreno muito mais elevado, em referência ao povo celestial de Deus, a Igreja, o corpo de Cristo, composto de todos os verdadeiros crentes. Eles também são um povo separado. Sempre, irmãos, lembrando, né, quando a gente está falando aqui separação, é como a mesma coisa que a gente está falando assim, ó, santificação, tá? Porque a palavra santo, né, significa separado.
santificar significa separar, né, para Deus, vamos dizer assim, né? Então, toda vez que ele está falando aí, ele está falando aí de separação, né? Relacione com santificação na sua mente. Sabe por quê? Porque quando a gente foi muito, como é que chama, sugestionado, ou educado, ou ensinado no mundo religioso, né? Que santo e santificação, né, é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa assim que uma coisa sobrenatural, uma coisa especial no sentido de que torna a pessoa melhor do que a outra. Então, quando a gente fala muitas vezes santo, vem na nossa mente, né, aqueles homens que ou mulheres, né, que são destacados e são colocados numa posição mais elevada, e aí, né, começa-se a ter uma adoração, ou uma idolatria, ou uma admiração excessiva, né, por aquelas pessoas, achando que elas têm um poder especial, né, até mesmo na questão de, né, fazer milagres e outras coisas mais. Então, por conta dessa toda, vamos dizer assim, contexto que nós crescemos, né, por estarmos em um país predominantemente cristão, vamos dizer assim, né, e dentro desse contexto, né, a gente é muito influenciado por esse tipo de sentido da palavra santo, santidade e outras coisas mais. Quando o sentido básico, direto e simples que a palavra nos ensina é que santo e santidade está nos falando de separação. Você está separando, né, para Deus. Então, separando do quê? Separando do mal, separando daquilo que não é de Deus, daquilo que é contrário a Deus. Então, nesse sentido, até mesmo um objeto pode ser, vamos dizer assim, santificado, que é no sentido de que ele é separado para fazer um trabalho, uma obra que está relacionada com, com Deus, vamos dizer assim. Então, por isso mesmo, por exemplo, o templo, né, com o povo de Israel, que é um povo terrenal, o templo, os utensílios do templo, né, o altar, os objetos que ali eram usados, diz que todos foram consagrados e assim santificados. Por quê? Porque eles eram separados e eram só usados para aquela função, que era os rituais, né, religiosos ali dentro do templo. Então, eles não eram usados, né, para as coisas comuns do dia a dia, né? Mesmo que fosse um objeto comum, por exemplo, né, uma faca, né, um garfo, né, um objeto comum que a gente usa até em casa. Mas, no caso ali do templo, eles separavam aqueles que só iam ser utilizados ali, naquele local. Aí se diz, né, que eles foram então consagrados ou santificados para aquilo. Isso está falando de objeto, mas claro que o sentido aí que está sendo falado da separação é o sentido, né, da nossa vida, né, nós mesmos, a nossa própria pessoa, vamos dizer assim, né, a nossa vida ser separada, vamos dizer assim, do mal, ou daquilo que não agrada a Deus, ou daquilo que não, né, é de Deus, para estar, né, se dedicando àquilo e sendo, vamos dizer assim, de Deus, daquilo que é os pensamentos e a direção, a vontade de Deus, né? Então, é isso. Eu estou só destacando isso aqui porque nós somos muito condicionados por outros tipos de conceito que foram sendo, vamos dizer assim,
construídos na nossa mente, né, durante esse tempo que nós vivemos aqui, em meio, né, em meio a um país, vamos dizer assim, cristão, onde nós temos, infelizmente, né, na ruína da igreja, aí muitas denominações, muitas doutrinas, muitos pensamentos, e que fogem, muitas vezes, fugindo ali do que a palavra de Deus diz, simplesmente. Então, nesse sentido aí, o autor colocou, né, que o povo de Israel, como um povo terrenal, era um povo santo, ou seja, separado do meio dos outros povos da terra ali, na época, foi separado por Deus para servir a ele. Né? Nesse sentido, então, o povo de Israel era também chamado um povo santo, ou santificado assim, com esse propósito. Assim como hoje a igreja, como povo celestial, é também um povo santo, ou seja, separado, né, dos outros povos que nós temos aqui no mundo, dos pagãos, dos judeus, e a igreja então é separada para servir a Deus como um povo aí celestial, nesse caso agora não mais terrenal, mas celestial, no sentido de que, né, o nosso lar não é aqui neste mundo, é no céu. E então também a igreja então é separada, então é santa. Por isso que a gente vê os apóstolos na carta, principalmente Paulo, né, chamando, né, os irmãos de santos. Aos santos que estão reunidos em tal lugar, porque são um povo separado. Vamos dar continuidade aqui à leitura? Diga go, Wesley. Tchau, Jefferson, valeu. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Então, acho que ficou tranquilo aí essa primeira parte, né? Se algum irmão também tiver algum destaque a fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Fariseus ou santos? Wesley, só um complemento. Sim, Isaac. É que, como você bem falou, né, fomos condicionados a ser santos, né, a querer ser santo e tal, e ficou muito errôneo, né, esse ensinamento, né, no passado. Então é interessante a gente refrisar que a santidade é por chamado, né, e não nós não conseguimos ser santos, né, por nossos próprios esforços, né. Então nós não temos que andar para ser santos, mas andar já tomando posse do que já somos, do que Deus fez e não do que nós fizemos. Então é muito importante entender essa ordem das coisas, né? Então não caminhamos para sermos santos, mas para nos tornarmos, não é isso que acontece. Se nós hoje caminhamos em santidade foi porque o Senhor nos colocou nessa posição. Então aí agora nós temos esse poder e esse livre-arbítrio de poder andar de acordo com na posição que o Senhor nos colocou, que é separados. Então é muito importante. Não andamos para ser, mas é porque já somos. Então assim, agora podemos, né, caminhar em santidade, né, na prática, não só por chamado, por posição, mas também na prática. Muito importante isso que o irmão Isaac falou, né? Destacando esse aspecto aí, importantíssimo isso. Né? Porque a gente vê, por exemplo, que no mundo hoje a pessoa ela quer se tornar santa. E como o Isaac mesmo falou, né? Nós não nos tornamos santos por algo que a gente vai fazendo ou tenta fazer, alguma obra que a gente está fazendo. Não. Né? Todo cristão se torna santo no momento que ele creu no Senhor Jesus Cristo. A obra é do Senhor Jesus. Ele que faz essa obra,
né? O Espírito Santo é que vem e habita nele. E aí, por estarmos já nessa posição, como Isaac falou, nós temos que andar de acordo com a posição que o Senhor Jesus nos colocou. Por isso que os apóstolos, né, sempre exorta a santificação, no caso, né, a gente andar conforme, né, essa posição que o Senhor nos colocou de santos, de filhos de Deus, separados, né, do mundo. Então, a gente tem que andar conforme essa posição que nós já temos. Podemos falhar nisso? Podemos, mas isso não significa que, vamos dizer assim, que por causa disso, a obra do Senhor Jesus e a posição que ele nos deu falhou, né? Não significa isso. A gente pode falhar porque a gente sabe que tem a carne aqui ainda. E aí a gente tem que, por isso mesmo, a gente tem que estar vigiando e, vamos dizer assim, perseverando e procurando, né, ter essa caminhada aí de santificação, vamos dizer assim. Que é a cada dia indo aprendendo com o Senhor e andando nas coisas do Senhor, exatamente para estar conforme aquilo que ele já nos deu, né? Já nos colocou. Muito importante isso que o irmão Isaac falou aí. Até porque, lembrando, né, Isaac, dos santos aí que a gente vê aí, né, até tem umas igrejas que vão e, vamos dizer assim, a pessoa lá, né, teve uma vida toda de boas obras, assim, boas obras aqui, vou falar assim, né, aquela vida, como eles falam, de caridade, de cuidar dos doentes, de fazer isso, ou então durante a vida diz que fez algum milagre, fez alguma coisa. Aí quando chega depois, né, entre aspas aqui, né, o clero da igreja vai e torna aquela pessoa uma santa, né? E aí, né, cria-se até mesmo fiéis para seguir aquela santa, aquele santo, e adorar e venerar, como eles gostam de falar, mas a gente sabe que é uma adoração, e aí vai, né? E é incrível que esse tipo de situação, né, extrapolou até mesmo para as outras, entre aspas aqui, falando, né, os outros grupos cristãos, não dessa mesma forma, mas com, né, determinados ministros, vamos dizer assim, que se colocam numa posição de tão destaque e tão superior aos outros irmãos, que, né, se torna um santo, vamos dizer assim, né? As pessoas começam a admirar, a seguir e achar até que a pessoa, vamos dizer assim, transcendeu daqui deste mundo e está num nível, vamos dizer assim, mais alto, levitando e tudo mais, né? Estou falando assim de uma forma bem, vamos dizer assim, irônica, assim, mas dando essa exagerada, só para a gente ter uma ideia de como é, né? Porque quando a gente vê, às vezes, né, as pessoas vendo uma pessoa e começa a gritar, a chorar, né, porque a pessoa falou lá, pregou lá, ou então porque cantou uma música e tocou no coração, e, né, a gente vê esse tipo de adoração, né, com relação a pessoas, né, aí hoje no mundo cristão. Mas vamos continuar aqui, né? Não, viu, Wesley, é isso mesmo, e a nossa carne, ela não tem limite, né? Então, é totalmente maligna. Então, se você ficar sendo instruído desde a infância que você pode se tornar santo com as suas obras, com seus esforços, você passa a acreditar nessa mentira. E a ponto de não só aceitar que as pessoas ali realmente te venerem, como acontece em algumas religiões, como você mesmo passa a acreditar nisso, que você realmente é uma pessoa santa e que você é melhor do que os outros por conta desse padrão de vida que você passou a fazer, né? Que é bem diferente dos outros, como a caridade, qualquer outra coisa, ou sacrifícios, orações, jejuns, né? E por aí vai. E a pessoa passa a acreditar realmente nisso. Então é só para a gente ter uma noção de como é sutil
o maligno, a carne, e com o tempo, fazendo e repetindo a mesma coisa, você pode terminar acreditando mais em você do que na palavra de Deus, que deixa bem claro quem é o homem, quem é a carne, e que é impossível para o homem conseguir fazer qualquer coisa boa. Ele só sabe fazer o mal porque nasceu assim. Então ele só pode ser santo se Deus o santificar, e aí sim, a partir de que depois que Deus santifica a pessoa, separa a pessoa, é uma nova criação, agora nascido, né, de novo, agora em Cristo, né, não mais da carne, né, nem do sangue. Aí sim, aí essa pessoa vai ter a consciência que ela tem agora esse poder de também andar em santidade, porque o Senhor fez isso. Então agora é possível essa pessoa andar. Claro, como você bem falou, se ela também vacilar e não ficar lavando os pés, ou deixar o Senhor lavar os pés, né, lavar aos pés com a palavra, ela pode não andar em santidade. Mas mesmo ela não andando em santidade, não altera nada, nem melhora e nem piora a posição dela de santa. Ela continua sendo chamada de santa. Muito bem, vamos então continuar aqui na leitura, né? Agora, fariseus ou santos? Aí, para os irmãos ficarem bem, acho que todos os irmãos estão cientes, né? Mas quando fala fariseu aí, a gente lembrar, né, dos fariseus lá da época do Senhor Jesus, homens religiosos, né, que gostavam de ter aquela aparência, né, religiosa, toda correta, toda piedosa, e a gente sabe como o Senhor Jesus, conhecendo os corações dele, tratou eles, e como eles também procuraram perseguir o Senhor Jesus Cristo e fizeram isso até, né, conseguir levar o Senhor Jesus diante do governador ali romano e levá-lo ali para a cruz. Então, só lembrando aí, os fariseus, quando ele está falando fariseu, a gente lembra assim de um homem religioso, né? Os fariseus ou santos. Vamos agora prosseguir para examinar o fundamento dessa separação. Há uma grande diferença entre estar separado com base no que nós somos e do que Deus é. O primeiro faz do homem um fariseu, que é exatamente aquilo que Isaac estava falando, né? Se você quer, você acha que você vai ser santo pelos seus esforços, né? Procurando fazer, né? Conseguir a santificação pelo seu esforço, você não vai conseguir. Então, é a primeira parte que ele está falando, né? Com base no que nós somos, né? Ninguém pode ser santo. Né? Com base no que eu sou, eu não posso ser santo. Então, o primeiro faz do homem o fariseu. O máximo que vai acontecer quando a gente caminha assim é a gente se tornar uma pessoa religiosa. Né? Ou, né, como está falando aí, um fariseu. Porque o religioso, o homem religioso, e sendo um fariseu, é aquele que até aponta o dedo para o irmão, né? E fica apontando os defeitos, os erros do irmão, no sentido de exaltar os seus próprios, suas próprias, vamos dizer assim, entre aspas, virtudes, né? Então aponta o erro do irmão para que sua própria virtude fique mais vista, mais elevada, né? Então ele faz isso, o fariseu. Na realidade, a característica principal, né, do fariseu é a hipocrisia, né? Ele é um hipócrita, né? O que ele fala, ele não faz, entendeu? Ele fala, ele conhece muito bem a palavra, ele fala tudo, mas ele não segue o que ele fala. É um hipócrita, né? Mas ele quer que todo mundo faça o que está escrito, a lei, né? Que eles cobravam muito a questão da lei, mas eles não faziam isso. Então, a principal característica, hipocrisia. Exato. Quer dizer, cobra do outro, né? Mas ele mesmo não fazia, né? Mas cobrar, ele sabia cobrar. Então, continuando aqui, né? O primeiro faz do homem o fariseu.
o último faz dele um santo. Qual é o último aí? Ele está se referindo ali àquele que se separa com base no que Deus é. Então, aquele que se separa com base naquilo que Deus é, né? Esse, né, está realmente se santificando. Então, o último faz dele um santo. Se eu disser a um pobre pecador, aparte-se de mim, eu sou mais santo do que tu, serei um detestável fariseu. Tá vendo aí? Vou repetir aqui. Se eu disser a um pobre pecador, aparte-se de mim, eu sou mais santo do que tu, serei um detestável fariseu e um hipócrita, aí como o irmão Isaac, né, destacou. Mas se Deus, em sua infinita condescendência e perfeita graça, me disser, eu te coloquei em relacionamento comigo mesmo na pessoa de meu filho Jesus Cristo. Portanto, seja santo e separado de todo mal. Saia do meio deles e seja separado. Estou obrigado a obedecer, e minha obediência é a manifestação prática do meu caráter como um santo. Um caráter que eu tenho não por causa de qualquer coisa em mim, mas simplesmente porque Deus me trouxe para perto de si mesmo por meio do precioso sangue de Cristo. Isso é muito precioso isso aí, né? A gente entender isso aí e saber que Deus faz isso, né? Sobe um pouco aí, Jefferson, para a gente continuar. É bom ser claro sobre isso. O farisaísmo e a santificação divina são duas coisas muito diferentes. E, no entanto, são muitas vezes confundidas. Aqueles que lutam pela manutenção do lugar de separação que pertence ao povo de Deus são constantemente acusados de se colocarem a si mesmos acima de seus semelhantes e de reivindicar um grau mais elevado de santidade pessoal do que normalmente possuem. Esta acusação surge de não atentar à distinção que acabamos de mencionar. Quando Deus chama os homens para serem separados, é na base do que ele fez por eles na cruz, e onde ele os colocou, em eterna associação consigo mesmo, na pessoa de Cristo. Mas, se me separo com base no que sou em mim mesmo, é a suposição mais insensata e sem graça que, mais cedo ou mais tarde, se manifestará. Deus ordena ao seu povo que seja santo com base no que ele é. Sede santos porque eu sou santo. Isso é, evidentemente, uma coisa muito diferente de aparte-se de mim, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Se Deus traz pessoas para se associarem consigo mesmo, ele tem o direito de prescrever qual deveria ser o caráter moral delas, e elas são responsáveis por corresponder a isso. Humildade ou orgulho? Assim vemos que a mais profunda humildade está no âmago da separação de um santo. Não há nada tão calculado para colocar alguém no pó quanto o entendimento da real natureza da santidade divina. É uma humildade absolutamente falsa, aquela que surge
Quando olhamos para nós mesmos, sim, é na realidade baseada no orgulho, que nunca percebeu a profundidade de sua absoluta inutilidade. Alguns imaginam que podem alcançar a mais verdadeira e profunda humildade ao olharem para si mesmos, enquanto isso só pode ser alcançado olhando para Cristo. Quanto mais as tuas glórias atingirem os meus olhos, mais humilde serei. Então aí quanto mais, né, as glórias de Cristo, né, atingirem os nossos olhos, mais humilde nós podemos ser, né? Este é um verdadeiro sentimento fundado no princípio divino. A alma que se perde no brilho da glória moral de Cristo é verdadeiramente humilde e nenhuma outra é. Sem dúvida, temos o direito de sermos humildes quando pensamos quão pobres criaturas somos. Mas basta apenas um momento de reflexão para ver a falácia de procurar produzir qualquer resultado prático olhando para si mesmo. É somente quando nos encontramos na presença da excelência infinita que somos realmente humildes. Um filho de Deus deve se recusar a ser ligado a um incrédulo, seja para um objetivo doméstico, comercial ou religioso. Simplesmente porque Deus lhe diz para ser separado, e não por causa de sua própria santidade pessoal. A aplicação deste princípio em questão de religião envolverá necessariamente muita provação e tristeza. Será chamada de intolerância, fanatismo, estreiteza de mente, exclusivismo e coisas do tipo. Mas não podemos evitar tudo isso. Contanto que nos mantenhamos separados com base no princípio correto e com o espírito correto, poderemos seguramente deixar todos os resultados com Deus. Aí quando ele fala aí da aplicação deste princípio em questão de religiões, né? Porque antes ele falou ali, né, que a gente deve se separar do incrédulo, né? Seja num objetivo doméstico, comercial, religioso, né? Tá falando aí do incrédulo. E aí a gente se separar nesse sentido aí. Quando ele fala aí no objetivo, ele está falando de a gente ter alguma objetivo juntos. Então ele está falando aí de associação, ele está falando aí de sociedade, no caso, né? Seja ela doméstica, comercial ou mesmo religiosa. Mas quando ele fala assim, a aplicação deste princípio em questões de religião, né? Ou seja, o princípio da separação em questão de religião, aí ele está falando daquilo que a gente entende e a gente vive hoje, né? Devido à ruína que se abateu, que entrou no meio da igreja, né? Na casa de Deus aí. E aí se tornando assim uma grande casa. Então hoje a gente tem que aplicar este princípio de separação, né? No meio, vamos dizer assim, cristão, que é um meio religioso. Então, quando a gente faz isso, e aí a gente não participa com eles, né, dos seus cultos, das suas reuniões, né, aí a gente vai ser chamado de intolerante, fanático, ter uma mente estreita, exclusivista, como ele fala ali, né, exclusivismo e outras coisas mais. Porque a gente está procurando separar do mal da iniquidade, principalmente esse mal e essa iniquidade religiosa, vamos dizer assim, né? E aí, né, vai ser, vamos dizer assim, mais
uma coisa mais, uma aprovação, vamos dizer assim, como ele fala, não uma aprovação e uma tristeza, muitas vezes, para nós. Né? Porque pense bem, né? Eu mesmo me apartei da denominação que eu estava desde que eu nasci, né? Eu nasci já, meu pai já era daquela denominação, toda a família e tudo, e hoje eu estou apartado, separado dessa denominação. E o que acontece? Eu tenho que me apartar e me separar, né, nessa questão religiosa aí também dos meus familiares que continuam lá. Então, não tenho comunhão com eles nesse sentido, né? A gente não pode misturar com o sentido de família. Família, né, continua sendo meu pai, minha mãe e meus irmãos, né, honrando ao meu pai e minha mãe, meus irmãos amando e sendo companheiros ali, achegados e tudo mais, né? Mas quando fala de vamos, né, à igreja, vamos cultuar, vamos, aí não, aí já separa, né? E a ponto de também, quando tá ali numa reunião de família aí, vão falar das coisas de Deus, a gente tem que ter o máximo de cuidado para não, conversando sobre as coisas do Senhor, não, aquilo não caminhar para em vez de uma conversa e uma conversa em paz, caminhar para uma contenda, que é também muito reprovável pela palavra de Deus e que a gente deve evitar. Então, nisso tudo aí, né, tem que haver essa separação. Então, ter esse cuidado, né, e procurar se manter separado, sem misturar as coisas, família. Pai vai continuar sendo pai, mãe continuar sendo mãe, e continuar a gente tendo que honrar, né, e amar e tudo mais. Irmão também tá ali junto e tudo, né? Não misturar isso aí, né? Alguns até não, até num espírito realmente religioso, acha que tem que até nem ver mais o pai, né, a mãe, ou ter relacionamento com os irmãos e tudo mais. E isso não é assim, tá? Então a gente tem que saber bem, entender bem, né, esse sentido dessa separação aí e daquilo que Deus, né, nos pede, no sentido daquilo que Deus nos pede. E como ele fala aí bem no finalzinho aí, né, contanto que nos mantenhamos separados com base num princípio correto e com o espírito correto, poderemos seguramente deixar todos os resultados com Deus. Ou seja, se a gente se separa com o espírito correto, né, os resultados disso, da nossa separação, vão estar na mão de Deus. Né? Às vezes os nossos familiares não entendem, né, a princípio e tudo mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vai trabalhar no corações. Basta a gente fazer isso com o espírito correto, né? E no princípio correto, princípio segundo a palavra de Deus, né? Então, a gente não vai, né, deixar de amar o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos familiares, e se for amigos, né, outros irmãos que ainda são amigos e tudo mais, a gente não vai estar, e também familiares, a gente não vai estar entrando em contendas, em brigas, em disputas, né, sobre a palavra de Deus. Então, esse é o princípio correto, o espírito correto, e deixa as outras coisas na mão do Senhor, que Ele vai trazer os resultados para cada um, né, segundo o propósito dele para cada pessoa, cada filho dele, né? Ele tem um propósito. Eu não sei se, né, os irmãos aí e irmãs, né, já passaram por esse tipo de situação, né, de ter se apartado da denominação e ter, né, parentes ainda lá, né, e amigos muito próximos ainda lá, e a gente tem que ter esse cuidado, né, e saber, né, fazer seguir esse princípio de separação de santidade aí,
no princípio bíblico e também, né, dentro desse espírito correto, né? E eu acho que muitos aí já devem ter passado muito por situações muito difíceis e que o Senhor depois foi tratando, né, e cuidando para que a gente soubesse como lidar com essas situações aí. Boa noite, irmão. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Estou ouvindo, Jorge. Ótimo. É rapidinho, irmão. Só algo interessante também, que observando essa questão desse princípio correto e espírito correto, que eu acho importante comentar, né, com os irmãos, que o princípio, né, correto seria a questão da palavra de Deus, né? Tudo segundo a palavra de Deus. E o espírito correto também, irmãos, a gente tem que ter em mente que o nosso espírito, na questão da santificação e separação de qualquer mal que seja, né, que esteja nos dirigindo, sendo nos dirigido na palavra de Deus, deve ser feito sempre em humildade, né, que em momento algum a gente deve pensar, eu acho que o escritor ele até menciona isso no texto, que em momento algum a gente deve pensar que fazemos isso porque somos melhores do que os outros, né? Ou nem entre nós irmãos, né? E nem entre nós e os incrédulos, né? Em momento algum a gente deve pensar que somos melhores do que os outros, né? Nem melhores do que os incrédulos, né? Os que estão de fora, nem melhores do que os nossos irmãos. Em todo ato de separação de qualquer tipo de mal, a gente sempre deve fazer um espírito de humildade, né? Isso é importantíssimo para a gente. Que a gente deve reconhecer que nós somos falhos igualmente a qualquer outro ser humano aqui na face da Terra. E tanto eles como nós necessitamos literalmente da graça de Deus para tudo. Então a gente sempre faz esse ato de separação, de santificação, né, de qualquer mal que seja, sempre segundo o princípio, né, que é da palavra de Deus, né, que a gente faz isso com firmeza, né, confiando com fé naquilo que o Senhor está nos dirigindo, está nos dizendo a fazer, e a gente vai e separa daquilo em que Ele está nos orientando na palavra, né, e a gente faz isso em humildade, né, fazendo isso não por causa de nós mesmos, que somos alguma coisa ou achamos ser alguma coisa, mas porque o Senhor, Ele é santo e Ele quer isso de nós, né, e necessitamos disso para estar em comunhão com Ele, conhecer mais a Ele, né, estar mais próximo dele. E é a nossa vida agora, né? Nós, como o irmão já comentou aí, a nossa posição é de santos, né? Já fomos separados por Deus. Então, agora devemos andar na prática, né? Tem essas duas separações, a posição e essa questão da nossa condição aqui no mundo, né? Nossa posição é de santos, nós somos santos já, né? Fomos separados por Deus. Então devemos andar agora na prática, né? Em santificação ou separação, mas sempre no princípio correto, segundo a palavra de Deus, né? Que está sendo direcionado ali, e no espírito correto, no espírito de humildade. É só isso que a gente queria falar. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Acho que dá ainda para a gente ler esse trecho aí. Veja aí, Jefferson, para mim, até onde vai, para ver se dá tempo a gente ler, concluir. Acho que sim, né? Vamos lá. Verdade e graça. Em Neemias, lemos:
e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Capítulo 9, verso 2 de Neemias. Isso não era farisaísmo, mas obediência positiva. Sua separação era essencial para a sua existência como povo. Eles não poderiam ter desfrutado da presença divina em qualquer outro fundamento. Assim, deve sempre ser com o povo de Deus na terra. Eles devem ser separados, ou então eles não são apenas inúteis, mas perniciosos. Deus não pode reconhecê-los ou acompanhá-los se eles se unirem a incrédulos sobre qualquer base ou qualquer objetivo que seja. A grande dificuldade é combinar um espírito de intensa separação com um espírito de graça, benignidade e paciência. Ou, como alguém disse, manter um círculo estreito com um coração largo. Isso é realmente uma dificuldade. Assim como a manutenção estrita e intransigente da verdade tende a estreitar o círculo ao nosso redor, precisaremos do poder expansivo da graça para manter o coração amplo às afeições aquecidas. E as afeições aquecidas. Se batalharmos pela verdade, de outra forma que não seja em graça, somente daremos um testemunho unilateral e nada atraente. E, por outro lado, se tentarmos expor a graça à custa da verdade, ela se mostrará, no final, apenas a manifestação de uma liberalidade popular à custa de Deus. Algo muito inútil. Interessante isso, irmão. Perceberam como deve existir aí vou falar assim, um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que, ao andarmos em separação, nós estreitamos, por isso que ele fala de estreitar o círculo, né? Estreitamos o círculo, ou seja, vamos ter poucas relações de comunhão, né, com outros assim, vamos dizer assim, ou seja, poucos vão ter os mesmos interesses que a gente tem, né, poucos vão ter, então o círculo se estreita, mas ao mesmo tempo a gente não pode, mantendo esse círculo estreito, porque tem que manter, porque é santidade, é separação, a gente não pode, mantendo esse círculo estreito, né, não sermos largos o bastante, no sentido de podermos receber com amor e com atenção aqueles que se achegam, né, até nós, vamos dizer assim, para manter esse canal, vamos dizer assim, aberto e livre para, né, aquela pessoa poder também receber e conhecer a graça de Deus, através do nosso testemunho, né, seja por palavra, seja por atitude, né, e poder, assim, ouvir o evangelho da graça e receber essa graça maravilhosa do Senhor Jesus, ter essa oportunidade de conhecendo esse evangelho, essa graça, através da nossa vida, e essa graça do Senhor Jesus, através desse testemunho, ela tem essa oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente não pode ser aquela tão fechados que ficamos inalcançáveis, a pessoa não consegue nem chegar até nós e nós. Porque ao fazermos isso, a gente vai estar deixando de
de dar a oportunidade da pessoa conhecer da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa que é difícil, né? E ele coloca ali, né? Isso é realmente uma dificuldade. Então, a gente precisa muito da sabedoria de Deus, né? Da graça de Deus em nossas vidas, do amor de Deus e da ajuda, né, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, para nos guiar nisso, né? Nos orientar, nos ajudar nisso. Isso se chama sabedoria de Deus. A gente pede essa sabedoria, né, para a gente ter, vamos dizer assim, essa atitude correta, essa posição correta, que sendo estreita, porque é santa, é separada, mas também é larga, porque existe a graça de Deus, né, que nos fala, né, de algo que Deus nos dá sem merecermos. Assim também as pessoas, muitas vezes, a gente pode olhar, nosso olhar humano e natural e às vezes carnal, e achar que a pessoa não merece. Aquela pessoa é má, faz isso, faz aquilo, não merece. Quem disse? Né? Deus, né, está dando a salvação, o amor dele, sem a pessoa merecer. Assim como nós também recebemos essa salvação, esse amor, sem a gente merecer. Então, se a gente às vezes pensa que a gente mereceu alguma coisa, a gente já está enganado, né? Então, se a gente olha para outra pessoa e pensa que a pessoa não merece, é porque a gente está achando que a gente mereceu. Então, a gente está errado, né? Ninguém mereceu. A pessoa não merece, a gente também não mereceu, mas a graça de Deus quer alcançar, né? E a graça de Deus alcança, chega, né? E dá. Então, a gente tem que estar com essas coisas aqui na mente, né? E entendendo isso, porque, como ele fala aí, é uma coisa que é difícil, é uma grande dificuldade, então a gente tem que estar buscando, né, do Senhor Jesus e do nosso Deus a sabedoria, a direção, a virtude, que seria o poder, para a gente saber caminhar assim, né? Em separação, né? Que nos leva a um estreitamento, ou seja, poucos vão estar caminhando com a gente da mesma forma, nos mesmos interesses, né? Mas, ao mesmo tempo, né, um alargamento no sentido de a gente ser largos em testemunhar, em dar, né, vamos dizer assim, daquilo que nós primeiro recebemos do Senhor. A gente poder dar, que é, né, a graça de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, né, e mostrar, né, e testemunhar da pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um versículo que ajuda também a clarear mais essas questões. É lá em 1 Coríntios 5, o versículo 9, 10 e 11. Ele faz ficar mais fácil esse entendimento sobre a questão de associação. Eu vou ler aqui, estou com a Bíblia aberta aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis, o texto aí está falando de associação, com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então aqui parece que fica bem mais claro essa questão do que foi colocada aí no livro, né, sobre associação,
né, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso daqui, né, que realmente com o povo do mundo não tem como a gente ficar totalmente distante, porque como é que a luz vai brilhar debaixo do alqueire, né, debaixo de uma mesa, como o Senhor vai falar também lá em Mateus, né? Acho que nos evangelhos. Então essa lâmpada tem que estar realmente num lugar claro, né, que todos tenham acesso e possam ver essa luz, porque senão do contrário não vai adiantar nada, né, a gente ficar aqui. Então tem um propósito com cada cristão aqui. Claro que com muita sabedoria, a gente tem que estar sempre em oração, em dependência do Senhor, para poder saber até onde pode ir, até onde ficar, o que falar, como participar. É muito importante, não tem uma regra. Assim, a única regra que ele deixa bem clara aqui é que com aquele que dizemos irmão, nem com mais. E se ele for, aí vai dar aqui as características, ou seja, uma pessoa que está andando totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contrário a Deus. Então ele diz, ó, essa pessoa que se diz irmão, né, não é para se associar com ele e nem comer com ele. Então aí fica, né, bem claro que com esse realmente tem que haver uma separação, né, total, né? Já com os incrédulos não, né? O do mundo não. O do mundo, né, se a gente se separar totalmente, aí como é que essa pessoa vai chegar ao conhecimento, né? Da verdade, da luz, porque nós podemos ganhar pessoas não só com palavras, né? Com a palavra de Deus, mas também com as nossas atitudes. Muito bem, Acho que a gente pode deixar aí, né, para a próxima reunião, continuar aí desse tópico, os meios e o fim, tá bom? Só suba de novo aí nesse último tópico que a gente leu, Jefferson, né? Só destacando de novo ali, ó, o irmão Isaac falou aí, trouxe essa parte muito bem aí, mas eu queria destacar nesse parágrafo todo aí, essa parte que ele fala assim, ó, a grande dificuldade é combinar um espírito de intensa separação com um espírito de graça, benignidade e paciência. Ou, como alguém disse, manter um círculo estreito com um coração largo. Então, né, essa é a nossa, vamos dizer assim, nosso desafio. Quando ele fala de dificuldade, é um desafio para a gente isso, e todos nós temos experiências práticas disso, que é realmente um desafio, a gente manter esse espírito de intensa separação, né, que é a santidade, assim, um espírito de graça, benignidade, paciência, né, para a gente, né, como o irmão Isaac disse, a gente não fechar as portas, né, para aqueles que, podendo ter uma proximidade com a gente, eles possam ter essa oportunidade de ouvir o evangelho ou de ver um testemunho em nossa vida prática, né, desse evangelho, da graça, dessa salvação que o Senhor Jesus operou em nossas vidas. Tá? Então, aí está um desafio, uma dificuldade, mas que a gente possa usados assim, né, na dependência do nosso Senhor Jesus e buscando nele a sabedoria para saber como caminhar nisso, né, a gente conseguir realmente fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Que a gente tenha uma vida de santidade, de separação, mas que também a gente possa, né, testemunhar e alcançar, né, aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, aqueles que ainda não creram no Evangelho da graça e não receberam ainda a Cristo como Senhor e Salvador na vida. A gente tem que ter, né, essas duas coisas aí, a gente está caminhando aí nesse mundo. E como o Isaac mesmo falou, né, e destacou, trazendo lá de 1 Coríntios 5, isso não está se referindo, lógico, àquele que se diz irmão. Porque aquele que se diz irmão é o que já está, a gente entende que já está dentro desse círculo estreito, né, onde a gente já tem comunhão. E, de repente, a pessoa, aquele irmão começa a andar de uma forma que não está
de acordo com esse círculo estreito de comunhão, então aí a gente tem que realmente se separar, né? Aí já de uma forma bem estreita mesmo, e deixar que o Senhor cuide, né, com o amor e a graça dele, daquele que está andando dessa forma, né? Então, esse foi aí a verdade e graça. Na próxima reunião a gente vai dar continuidade ali com o outro tópico, Jefferson, os meios e o fim, tá bom? O irmão José Nito escreveu algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Só para terminar aqui, Deus Pai, através de seu Filho querido, nos reporta as quais situações devemos obedecer para sermos de fato santos no Pai. Hoje, por exemplo, se vive ao lado de pessoas de aparências, onde reina um dos grandes pecados que é o orgulho. Daí a necessidade de se afastar, pois o viver cristão do verdadeiro crente não repousa naquela vertente errônea do orgulho, da aparência e outros adjetivos negativos citados pelo irmão Isaac, que vão de encontro à humildade, do contrário, você não viverá como santo. E depois o irmão Newton comentou aqui, por isso que devemos pedir a Deus Pai sempre a sabedoria para que sejamos equilibrados em nossas decisões e convívio com aqueles que precisam conhecer a verdadeira palavra do Senhor. Amém. Isso aí. Então, aqui foram os comentários do irmão José Newton, aqui no chat. Vamos estar, então, concluindo aqui a reunião. Tá bom? Irmão Isaac, você poderia agradecer para a gente, terminando, encerrando a reunião? Vamos. Nosso bendito Deus e Pai, Pai do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, por ter nos dado a tua salvação em Cristo, a tua verdade, a tua luz, a tua infinita graça, por tuas ricas misericórdias para conosco, por teu cuidado, por teu grande amor, por ter nos elegido em Cristo antes mesmo da fundação do mundo, por ter nos instruído aqui a andar no teu caminho, fazendo a tua vontade, não a nossa. Nós te agradecemos, Pai, porque tu mesmo tem nos esforçado, nos inclinado para aprendermos mais de ti, do teu Filho amado, essa bendita pessoa, que deixou o esplendor da tua glória e desceu até aqui, enviado por ti, e foi até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida de paz, de alegria, de regozijo, de esperança, de que muito em breve nós estaremos com Ele, aí no teu santo lar, na tua santa presença. Assim, Pai, nós oramos, no nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.